Salve galera, bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a ocasião, conforme o horário que vocês estejam vendo esse vídeo. Espero que todos vocês estejam bem, canal Bets e Tips aqui na área mais uma vez. Passando para deixar os palpites dessa quarta-feira, dia 2 de agosto. Temos uma quarta-feira boa, uma quarta-feira bem movimentada com grandes jogos. Temos Série B do Campeonato Brasileiro, temos qualificação para a Champions League, temos rodada importantíssima na Sul-Americana e na Copa Libertadores da América. Então, diferentemente das últimas semanas, tivemos umas quartas-feiras meio xoxas, temos uma quarta-feira boa, fizemos muitas análises e, se eu não me engano, separamos 11 aqui para vocês. E antes de chegar no nosso resumo diário, quero agradecer a todo mundo que nos acompanha aqui diariamente. Nossa gratidão a todos vocês que dedicam um pouquinho do seu dia para acompanhar o nosso material. Também já aproveito a oportunidade para pedir que, caso vocês curtam o nosso conteúdo, deixe o like, deixe o follow, isso nos ajuda bastante. E seguindo com a nossa programação habitual, vamos ao resumão do dia 31/7. Nós deixamos 6 palpites, tomamos 3 reds e 3 greens, empatamos no dia. Foi um dia com uma grade fraca, tivemos poucos jogos, tivemos que caçar alguns jogos que normalmente a gente não utilizaria. Eu tenho evitado fazer apostas no Mundial da Copa do Mundo Feminina, porque as odds estão muito baixas e naqueles jogos que a gente consegue operar, tá rolando muita imprevisibilidade. E temos aí mais um caso. A Espanha em um ano tinha apenas uma derrota, que foi para a Austrália por 3-2 no início do ano, e tomou uma sapecada do Japão. A Espanha, que é uma das favoritas à conquista da Copa. A seleção japonesa nunca havia ganho da seleção espanhola e chegou o dia e justamente com uma goleada. O segundo head foi um jogo na Suécia, primeira divisão da Suécia, o Sirius enfrentando o AIK Estocolmo. Precisávamos de over 1,5, acabou saindo só um gol no jogo. São dois times que batem bastante esse over 1,5, mas não foi o caso. Depois, nosso último head foi no jogo do Guadalajara contra o Sporting Kansas City. O jogo, infelizmente, estava no nosso bilhete. Ambas as equipes vinham num retrospecto muito bom recente de gols. Ambas tinham batido o over 1,5 em todos os seus últimos 5 jogos. E jogos com muitos gols, com 2-2, com 3-2, com 4-3, com 5-0. Então foi um 1-0 bem imprevisível. Até porque era um jogo valendo qualificação, mas o Chivas Guadalajara fez uma partida muito abaixo. O time não conseguiu se impor, foi praticamente dominado pelo time do Kansas City, que também não é lá essas coisas. Então tomamos o nosso terceiro head. E antes dos nossos palpites do dia, quero lembrar os nossos canais do Telegram. Os links estão fixados no primeiro comentário do vídeo. Caso alguém tenha interesse, meu WhatsApp também está à disposição. Fico à vontade para solucionar alguma dúvida que porventura vocês venham a ter. Nós temos planos de 15, de 13 e de 10 reais, de acordo com a opção de duração do plano. Então, como eu acabei de falar, meu Telegram e meu WhatsApp estão à vontade, qualquer coisa é só chamar. E também queria lembrá-los que nosso conteúdo não é uma recomendação de apostas, são opiniões pessoais, de estudos que a gente faz, estudos estatísticos, onde a gente encontra eventos com alta probabilidade de acontecer, e em cima disso a gente faz os nossos palpites. Lógico, são apostas, não tenho certeza nenhuma, não tenho bola de cristal, não faço mágica, então são probabilidades. E diante disso, recomendo também o uso de responsabilidade ao fazer as apostas, não comprometam suas contas com isso, afinal são só apostas, né? E sem mais delongas, já falamos demais, vamos aos nossos palpites dessa quarta-feira, dia 2/8. Iniciando a grade do dia logo às 4 horas da manhã, mais um jogo pela Copa do Mundo Feminina. A Argentina enfrenta a Suécia. A Suécia é uma equipe que já está qualificada para as próximas fases. O time jogou 2 partidas e ganhou as 2 com alguma facilidade. Já a Argentina tem uma dura vida para sonhar com a vaga, tem que ganhar da líder Suécia e ainda torcer por um tropeço da Itália contra a África do Sul. Então convenhamos que a seleção da Argentina está praticamente eliminada, visto que é uma seleção muito mais fraca que a seleção da Suécia. Talvez a Suécia não seja uma das grandes postulantes ao título. A seleção sueca entra naquela segunda prateleira de postulantes ao título, enquanto que a Argentina, apenas a classificação para as oitavas já seria um sonho. Aqui não tem muito o que inventar de entrar no mercado de gols. Aqui nós vamos seguir o favoritismo da Suécia. Aqui nós vamos de Suécia vence. Às 13 horas chegamos à qualificação das Ligas dos Campeões. O Karabag enfrenta o Rakow. O Karabag do Azerbaijão e o Rakow da Polônia. É o jogo de volta no Azerbaijão. A primeira partida o Rakow venceu por 3-2. O golzinho da vitória foi feito no finalzinho do jogo. No primeiro jogo, surpreendentemente, o Karabag jogou muito mais que o Rakow, pressionou muito mais durante todo o jogo, apesar de o Rakow teoricamente ser favorito.
Então na partida de volta não resta outra alternativa para o Karabag a não ser partir para cima. O time precisa da vitória e vai abrir espaços para o Rakow. Aqui temos a tendência de um bom jogo, de um jogo movimentado. O Karabag bateu o over 1,5 em 9 de seus últimos 10 jogos. Já o Rakow também marcou o over 1,5 em 8 de seus últimos 10 jogos. Então naturalmente já teríamos uma tendência de um jogo para gols. E com o time da casa precisando do resultado, essa tendência aumenta ainda mais. Então aqui nós vamos de over 1,5. Às 14 horas, seguimos na qualificação da Champions League. O Genk recebe o Servette da Suíça. Nós tivemos um bom primeiro jogo, foi 1-1 na Suíça. Ambas as equipes tiveram chance de vencer. Foi um jogo com muitas chances de gol, mas acabamos saindo sem o vencedor. Então está tudo aberto para o jogo da volta. O Genk é uma equipe da Bélgica que tem um futebol bastante ofensivo. A gente acompanhou a temporada bélgica passada toda e o time batia over 1,5 praticamente em todos os jogos. E aqui, precisando do resultado, vai tentar empurrar o Servette para trás desde o início do jogo. O Genk bateu over 1,5 em todos os seus últimos 10 jogos, então temos naturalmente uma tendência de jogo para gols. Caso o time faça um gol, o Servette vai precisar se abrir. Aqui é a previsão de um bom jogo, provavelmente devem sair alguns gols nesse jogo, então nós vamos de over 1,5. Também às 14 horas, seguindo na qualificação da Champions League, o Häcken da Suécia recebe o Klaksvik das Ilhas Faroe. No primeiro jogo nas Ilhas Faroe, nós tivemos um jogo um pouco monótono, com poucas chances de gol. O Häcken até dominou o jogo, mas não conseguiu transformar esse domínio e essa posse de bola em gols. A diferença técnica entre as duas equipes é muito grande. O Häcken atualmente é o vice-líder do campeonato sueco, acabou de ganhar do líder, que é o Elfsborg, uma boa vitória por sinal. A diferença entre as duas ligas é enorme. Aqui o Häcken é muito favorito para esse jogo, prefiro não operar no mercado de gols e por mais que as odds estejam baixas, teríamos que compor um bilhete com um over 1,5 também. Então aqui nós vamos de casa vence. Às 15h30, fechando a nossa rodada com a qualificação da Liga dos Campeões, o Galatasaray recebe os Žalgiris da Lituânia. A primeira partida na Lituânia foi 2-2, foi um jogo muito movimentado. As duas equipes tiveram muitas chances de gol, qualquer uma das equipes poderia ter saído vencedora. O Galatasaray dominou a posse de bola no jogo, mas permitiu que os Žalgiris tivessem boas chances. Tivemos um jogo muito aberto e por mais que o Galatasaray seja muito favorito para esse jogo, temos novamente a tendência de um jogo bom, até porque com o placar de 2-2 o Galatasaray precisa fazer gols para decidir já no tempo normal. Aqui devemos ter um jogo de gols. Nas últimas 10 partidas como visitante, os Žalgiris bateu o over 1,5 em 9 delas e o time ainda possui alguns placares expressivos como 6-0, 3-1, 5-2, 4-1. É uma equipe que faz bastante gol e permite que outra equipe jogue. Já o Galatasaray naturalmente deve pressionar o time visitante, é uma equipe muito superior. Geralmente amassa todo mundo que joga em casa, quando joga em casa. Aqui o Galatasaray é muito favorito, no entanto as odds estão muito baixas, então nós vamos operar no mercado de gols e nós vamos de over 2,5. Às 19 horas, chegamos às oitavas de final, jogo do ida da Copa Sul-Americana. O Botafogo recebe o Guarani do Paraguai. O Botafogo vem desempenhando muito bem, é o atual líder com folga do Campeonato Brasileiro. A equipe encaixou, a defesa é muito sólida. Nos últimos 10 jogos em casa foram 7 vitórias e apenas 3 empates. Em 6 desses jogos o time do Botafogo não tomou gol, é a melhor defesa do Brasileirão. Já o Guarani é um time que faz uma campanha regular no Campeonato Paraguaio, atualmente é o 6º colocado. É um time até que desempenha bem fora de casa, só que os padrões do Campeonato Paraguaio são muito abaixo dos padrões do Campeonato Brasileiro. Aqui temos uma grande tendência de vitória para o Botafogo, ainda mais pelo fato de que tem que fazer o resultado para jogar a segunda partida fora de casa. Aqui eu acredito que não haja necessidade de operar no mercado de gols. É lógico que as odds para a vitória do Botafogo estão baixas, mas ainda assim é bastante interessante para montar um bilhete, visto que é uma aposta teoricamente bem segura. Aqui nós vamos de casa vence. Também às 19 horas, seguindo com a primeira partida das oitavas de final da Copa Sul-Americana, o Estudiantes recebe o Goiás na Argentina. Aqui de certa forma nós temos uma situação um pouquinho semelhante com o jogo anterior. O Estudiantes acabou de finalizar o campeonato argentino em 5º colocado. O time está invicto em casa há 16 partidas. O time vem embalado por 4 vitórias consecutivas e inclusive com 2 placares de 4-0. Já o Goiás é o 16º colocado do Campeonato Brasileiro. Está apenas uma posição à frente da zona de rebaixamento. O time até consegue superar e surpreender alguns adversários fora de casa. O time recentemente ganhou de Vasco e Cruzeiro atuando fora de seus domínios. Aqui nesse jogo nós temos uma tendência muito grande de pressão dos Estudiantes desde o início do jogo no Goiás. O Goiás deve passar muita dificuldade para segurar esse bom ataque dos Estudiantes.
É um dos poucos times da Argentina que a gente não consegue operar no mercado de under, visto que seu ataque é bem frutífero. O time deve tentar se impor para fazer valer o mando de campo, para decidir com alguma tranquilidade o jogo de volta no Brasil. O time é superior tecnicamente, joga com apoio da torcida, deve ser muita pressão. Então aqui nós vamos de casa vence. Às 21 horas, pela Copa Libertadores, jogo de ida das oitavas de final, o Nacional do Uruguai recebe o Boca Juniors da Argentina. Aqui é um duelo de dois times muito tradicionais, dois gigantes da América do Sul. O Boca tecnicamente é um pouquinho superior, mas temos a tendência de um duelo muito equilibrado, até porque o Nacional joga em casa. Aqui é praticamente impossível determinar um favorito para esse jogo. Temos na tendência de um jogo truncado, um jogo catimbado, um jogo pegado. E dado esse grande equilíbrio do confronto, nós temos a tendência de um jogo para poucos gols. Ambos os times só não bateram o under 3,5 em uma partida nessa Libertadores. O Boca deve vir para o jogo fechadinho, o que vai dificultar um pouco mais ainda a vida do Nacional. Aqui nós vamos de under 3,5. Às 21h30, seguindo na Copa Libertadores, mais um jogaço da noite. Primeira partida das oitavas de final, o Atlético Mineiro recebe o Palmeiras. O Atlético Mineiro não vem numa boa fase. O time vem de 9 jogos sem vitória. A última vitória foi justamente pela Libertadores contra o Aliança Lima no Peru. No último jogo, apesar da derrota para o Flamengo, o Atlético Mineiro jogou bem, criou várias chances de gol, dominou praticamente o Flamengo no jogo todo e acabou sofrendo derrota no final do segundo tempo. E essa exibição contra o Flamengo, de certa forma, dá uma esperança para o torcedor, por dias melhores, por jogos melhores. O Palmeiras também vinha de uma fase um pouco dura, de alguns jogos sem vitória, mas vem de duas boas vitórias consecutivas. Ganhou 2 partidas pelo Brasileirão contra o Fortaleza e fora de casa contra o América. Então, aparentemente, o time parece ter reencontrado o caminho do bom futebol. Temos a tendência de um ótimo jogo. O Atlético Mineiro precisa ir para cima, precisa dar uma resposta para o seu torcedor. O time tem boas peças no ataque, no entanto, elas não vêm funcionando tão bem. E esse parece ser o jogo perfeito para se reencontrarem com a rede. Aqui, particularmente, eu não vejo a tendência de um jogo para muitos gols. No entanto, não acredito no 0 a 0, até porque o Atlético Mineiro precisa se expor, precisa tentar fazer o resultado em casa. O Palmeiras tem contra-ataque muito rápido, muito eficiente. Então aqui nós vamos apostar em alguns gols no jogo. Aqui nós vamos de over 1,5. E seguindo a nossa rodada, às 21h30 também, o Guarani recebe o Ceará pela Série B, 21ª rodada. O Guarani atualmente é o 5º colocado, se vence, chega ao grupo de acesso para a Série A. Já o Ceará faz uma campanha apenas regular, é o 10º colocado com 29 pontos, 6 pontos atrás da zona de acesso para a primeira divisão. A Série B tem chamado muita atenção pela imprevisibilidade. Alguns times que teoricamente são azarões na partida acabam vencendo suas partidas fora de casa. Então isso nos deixa com muita insegurança para apostar diretamente. O jogo tem que ser muito claro para buscarmos um vencedor. Já no mercado de gols, a liga tem se mostrado bem favorável ao mercado under. Grande parte das equipes se encaixam nessa estratégia e aqui não é diferente. Nesse caso, ambos os times bateram o under 3,5 em 90% dos jogos do campeonato. Isso é um dado muito relevante. O Guarani bateu esse under 3,5 em todas as últimas 10 partidas. O Ceará bateu em 8 das últimas 10. Então temos a tendência de um jogo equilibrado, um jogo para poucos gols. Aqui nós vamos de under 3,5 para compor um bilhete. E finalizando a grade do dia, também às 21h30 e também pelo Campeonato Brasileiro da Série B, o Vitória recebe o ABC. Aqui é um jogo de dois extremos na tabela. O Vitória atualmente é o vice-líder da competição, apenas 1 ponto atrás do Novo Horizontino. Já o ABC é o lanterna da competição, com apenas 2 vitórias em 20 jogos, faz uma campanha muito ruim. Nos últimos 10 jogos em casa, o Vitória venceu 8 e perdeu apenas 2. E já o ABC nos seus últimos 5 jogos não venceu, foram 3 empates e 2 derrotas. E por mais que na Série B a gente não goste de apontar um favorito, aqui não tem como. Lógico, a gente não tem certeza, não há certeza em nenhum momento. Mas aqui o Vitória é muito favorito, tendência de vitória. Aqui nós não vamos operar no mercado de gols, vamos buscar algo a favor do Vitória. Lógico que as odds não estão tão altas atualmente no momento que eu faço esse vídeo. Tá pagando em torno de 1,50, 1,55 de acordo com cada casa de apostas. Daria até para montar um bilhete simples. Dá também para completar uma odd de 1,70, 1,75 com algum escanteio, alguma entrada em escanteios. Então aqui nós vamos buscar uma vitória simples de Vitória. Aqui nós vamos de casa vence. E com esse jogo nós encerramos a nossa grade do dia. E antes do bilhete pronto, eu quero lembrá-los dos nossos canais do Telegram. Os links estão fixados no primeiro comentário do vídeo. Meu WhatsApp também está à disposição caso alguém queira solucionar algum tipo de dúvida. E no bilhete pronto do dia, nós temos uma dupla com uma vitória simples do Botafogo contra o Guarani do Paraguai pela Sul-Americana.
e um over 1,5 no grande jogo da Libertadores entre Atlético Mineiro e Palmeiras, com uma ótima odd de 1,93. E por hoje era isso. Eu queria desejar a todos vocês uma ótima quarta-feira, um ótimo resto de semana. Que Deus abençoe, e se Ele nos permitir, estaremos aqui amanhã novamente postando os palpites da quinta-feira. Então um abraço a todos, até mais, valeu!